Fala investidores, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou fazer uma introdução geral desde o zero até o nível que você vai aprender de verdade o que são os fundos imobiliários, os famosos FIIs. Eu sou o Marcel Bortolanza, aqui do Comece a Investir, e não se esqueça, enquanto a vinheta já roda, já se inscreva, já dê o seu like e ative a notificação para você receber todos os vídeos que o Careca aqui faz para te ensinar a investir do jeito certo. Então, bora lá! E é isso, hoje o assunto são fundos imobiliários, esse investimento tão querido e que atualmente está em uma crescente muito boa. Hoje nós vamos entender o que são esses fundos imobiliários. Então, para a gente já começar, o que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários é um tipo de investimento onde ele é formado basicamente por um grupo de investidores que tem como objetivo investir no setor imobiliário de diversas formas. Mas normalmente como que é feito isso? Esse grupo de investidores se unem para arrecadar dinheiro para investir nesses imóveis. Então, normalmente ele é constituído um fundo de investimento. E esse fundo de investimento são distribuídos várias cotas. Então, se você quer começar a investir em fundo imobiliário, você vai precisar comprar pelo menos uma cota desse fundo para você participar. Uma vez que esse fundo começa a vender essas cotas, ele começa a captar recurso, para esse recurso ele investir no setor imobiliário. E esse investimento pode ser feito de diversas formas, desde a compra de um grande imóvel para gerar renda, desde ativos imobiliários que ele faz um investimento via papel mesmo, via títulos imobiliários para conseguir essa rentabilidade. Então você que quer começar a investir em fundo imobiliário, você vai se tornar um cotista. Por que cotista? Porque você está comprando uma cota desse fundo para participar e você se tornar cotista desse fundo de investimento, que é um fundo de investimento imobiliário. Então, para você começar no fundo imobiliário, você precisa começar com pelo menos uma cota. A partir de uma cota, você já consegue investir nesse fundo imobiliário. E uma coisa que é bem diferente das ações é que no fundo imobiliário você não tem direito de você ir lá e opinar no que esse fundo imobiliário está fazendo. Por exemplo, o fundo imobiliário decidiu que vai comprar o imóvel tal, ou o imóvel X, imóvel Y. Você, como cotista, não tem esse direito de participar dessas decisões. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele tem um gestor e um administrador. E são essas as pessoas responsáveis por essas tomadas de decisões dos fundos imobiliários. O cotista tem a função simplesmente de investir nesse fundo imobiliário para que aumente o patrimônio do fundo imobiliário, para que ele consiga alocar os recursos da melhor maneira possível. E esse tipo de investimento não para de crescer no Brasil, tá? É um investimento que está se tornando muito popular ano após ano, mês após mês. E nesse mês que nós estamos gravando hoje está batendo o recorde de novos investidores. Estamos chegando aí na casa de 1,5 milhões de pessoas que já investem em fundos imobiliários. Se nós pegarmos a proporção do tamanho do Brasil, ainda é muito pouco, é o número de pessoas que investem em fundos imobiliários. E isso pode ser uma vantagem, afinal, tudo que a gente começa desde o começo e são tipos de investimentos muito bom, muito próspero, isso aí pode ser muito benéfico para quem quer começar a investir agora, como pode ser o seu caso. E nessa imagem aqui, você consegue visualizar a evolução da quantidade de número de investidores em fundo imobiliário. Olha como está crescendo ano a ano e nós estamos aqui já chegando em 1,5 milhões de investidores no Brasil. E uma pergunta que muita gente me faz é: mas Marcel, para quem é indicado esses fundos imobiliários? E o que eu falo é, o fundo imobiliário ele é indicado pelo menos para pessoas a nível moderado para agressivo. Por quê? Muita gente fica com essa dúvida: Marcel, mas todo mundo fala para eu começar por fundo imobiliário. Sim, é uma ótima alternativa, desde que você já esteja preparado, desde que você já esteja pronto para entrar na renda variável. Então, na renda variável, os fundos imobiliários podem sim ser uma porta de entrada para você começar a investir. Mas nunca é bom esquecer que você vai estar exposto aos mesmos riscos da renda variável. Afinal, é negociado em bolsa de valores. Uma vez negociado em bolsa de valores, esses valores de cotação movimentam diariamente, a cada segundo praticamente. Então você já tem que ter o conhecimento de como funciona
a Bolsa de Valores. Uma vez você estando pronto para investir na renda variável, os fundos imobiliários podem sim ser uma boa porta de entrada para você. O grande diferencial entre fundos imobiliários e as ações é que os fundos imobiliários têm uma vantagem de ter um pouco menos de volatilidade. Então é por isso que normalmente a gente recomenda que você comece pelos fundos imobiliários para entender todo o funcionamento da Bolsa de Valores, como que funciona a questão dos dividendos, como que você compra, como que você vende, como que você vai executar o operacional no home broker. Outra grande dúvida que me pedem é: mas Marcel, eu sei, eu preciso investir na bolsa lá e tudo mais, mas em questão de fundos imobiliários, onde que eu busco informações? E um site que normalmente eu utilizo para eu buscar as informações dos fundos imobiliários é esse site aqui, ó, que é o fundexplorer.com.br. Não sou patrocinado pelo site, mas é um dos sites que eu até mostro para os meus alunos buscarem as informações, porque na minha opinião é um site bem completo e tem várias informações gratuitas. Outra forma é você buscar informações no próprio site do RI do fundo. Então você digita no Google o nome do fundo imobiliário e à frente RI, relacionamento com os investidores. E se aquele fundo tem boa transparência, ele vai também te fornecer todas as informações que você precisa para você investir nele. Mas e agora, como que você compra um fundo imobiliário? E a questão é simples. Você primeiro precisa de uma conta em uma corretora. Então você abrindo conta em uma corretora, você vai precisar ativar o seu home broker. O home broker, ele é a ferramenta onde você faz o acesso para você comprar na Bolsa de Valores. O que antigamente era aquela compra pessoal que você tinha que ligar, telefonar para comprar uma ação, hoje em dia não existe mais isso, é tudo feito pelo home broker. Você criou a sua conta na corretora, você precisa preencher o seu perfil de investidor para que aquela corretora libere para você o acesso ao home broker. E é dentro do home broker que você vai digitar o código do fundo imobiliário. Esse código do fundo imobiliário normalmente é composto aí por 4 letras e 2 números no final. Normalmente esse número vai ser o número 11. Então, por exemplo, nós temos lá o fundo VISC 11, o fundo HGLG 11, nós temos o fundo MXRF 11. Todos esses exemplos são tipos de fundo imobiliário, são tickers de fundo imobiliário, onde você digita esse ticker lá no home broker e consegue executar a operação de compra ou operação de venda. Mas afinal de contas, como que você ganha dinheiro com fundo imobiliário? E é isso que eu vou te explicar agora. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, já dê o seu like, já ativa a notificação. É muito importante isso aqui pro careca aqui do Comece a Investir. O nosso canal ainda é um canal pequeno, que nós estamos crescendo a cada dia, levando a informação de qualidade para você. Então você me ajuda a levar essa informação para mais gente e você continua recebendo ótimas informações, ótimos conteúdos gratuitos na hora que você se inscreve e na hora que você dá o seu like e ativa a notificação. E a questão de agora é como você vai ganhar dinheiro com esses fundos imobiliários. E a resposta é simples. Você consegue ganhar dinheiro com fundos imobiliários de duas formas. A primeira é com a rentabilidade dele, ou seja, se você comprou um fundo imobiliário por R$100 e no futuro ele chegou a 110, 120, 130, essa diferença de rentabilidade, caso você venda com uma rentabilidade maior do que você comprou, esse lucro você põe no bolso. Afinal, é o aumento de capital que nós falamos. Outra forma de ganho com os fundos imobiliários é referente aos dividendos. Como eu falei lá no começo, os fundos imobiliários eles captam recursos no mercado para que invistam em setores imobiliários. Esses setores imobiliários geram uma renda para esse fundo imobiliário. Só que o grande diferencial do fundo imobiliário é, por lei, 95% do lucro do fundo imobiliário ele precisa distribuir em forma de dividendos. Ou seja, se um fundo imobiliário é de shopping e esses shoppings pagam aluguel para esse fundo imobiliário, esse aluguel vai fazer parte aí do lucro desse fundo imobiliário e 95% desse lucro é distribuído em forma de dividendos. E o grande diferencial é, esse dividendo ele é pago todos os meses. Então, todos os meses você vai receber um dividendo na sua conta dos fundos imobiliários. Então, é por isso que nós temos duas formas de ganho. A primeira são os dividendos que você recebe todos os meses simplesmente por você ter aquela cota na sua carteira. E o segundo é um potencial de rentabilidade caso aquele fundo imobiliário tenha um aumento de valor
e lá no final você consiga vender ele com um valor mais alto do que você comprou. Entrando um pouquinho nessa questão aí de aumento de capital, a gente já entra na questão de tributação, que é uma dúvida que muita gente tem também. E a tributação dos fundos imobiliários, como que funciona? Ele é ligado diretamente a esse aumento de capital, que funciona da seguinte forma. Se você comprou uma cota por R$100 e vendeu ela por 120, você teve esse aumento aí de R$20 de lucro por cota. E normalmente você vai ter esse lucro, a Receita Federal cobra 20% de imposto de renda sobre esse aumento de capital, sobre o lucro. Então você vai ter que pagar o imposto emitindo uma DARF sobre esse valor que você teve de aumento de capital. E a grande vantagem é que até a data do vídeo de hoje, os dividendos são isentos de imposto de renda. Você não tem que pagar imposto sobre os dividendos mensais que você recebe. Mas Marcelo, beleza, eu já entendi o que é um fundo imobiliário, como que eu recebo os dividendos, como que funciona toda essa questão. Eu já sei em qual site eu procurar depois, mas quais tipos de fundo imobiliário que existe, quais segmentos que existem. E eu vou falar para você esses principais segmentos dos fundos imobiliários. Nós temos o fundo de tijolo, temos o fundo de papel e nós temos o fundo de fundo. O fundo de tijolo, por exemplo, nós temos o ALZR11. Os fundos de tijolo são aqueles fundos de investimento onde investem no setor físico mesmo. Então nós temos aí setor de logística, nós temos setor de hotel, nós temos setor de shopping, nós temos setores de inúmeros tipos de imóveis físicos, tá? Desde galpão logístico mesmo, até shoppings, até loja de rua. Nós temos esses tipos de fundo imobiliário que a ideia deles é o quê? Ser dono desses imóveis e alugar esses imóveis para alguns inquilinos. O maior risco que nós temos nesse tipo de fundo imobiliário é a questão de vacância, uma vez que esse fundo imobiliário está alugando esse imóvel para outra pessoa, para um cliente, esse locatário ele não pagar a questão do aluguel e aí causar uma falta aí de recurso e o fundo imobiliário não receber esse aluguel. Então é por isso que o principal ponto que tem que fazer é investir em fundos imobiliários com mais imóveis bem diversificados, para que você consiga diminuir esse risco de uma potencial vacância. Outro tipo de fundo bem tradicional que nós temos são os fundos de papel. Os fundos de papel, por exemplo, o IRDM11, são fundos que investem em títulos imobiliários, tá? Por exemplo, os LCI, CRI, LH, que são tipos de ativos, né, vinculados que têm o objetivo de financiar o setor imobiliário. Então não existe o imóvel físico, mas sim existem o papel, o título com o objetivo de financiar esse segmento. O maior risco desse tipo de investimento é o risco de crédito, que é o quê? Como a ideia é gerar crédito para alguém, esse cliente não pagar isso também, e aí pode acontecer um certo calote. É um fundo um pouquinho mais de maior risco, vamos dizer assim, mas que em compensação tem um potencial de retorno maior com os dividendos um pouquinho mais gordos. E o terceiro tipo de fundo imobiliário que nós temos são os famosos FOFs. Sim, os FOFs são os fundos de fundos. Os fundos de fundos, por exemplo, o HFOF11. São fundos de investimentos imobiliários que têm na sua carteira outros fundos de investimento imobiliário. O que eles fazem? Basicamente, eles compram várias cotas de fundos imobiliários e aí, com a rentabilidade, com a variação das cotas desses fundos, ele vai tendo lucro conforme a operação dos fundos. Então, é como se fosse um fundo de investimento que compra outros fundos e aí o gestor desse fundo tem essa operação de esse mês eu vou comprar esses, esse outro mês eu vou comprar esses, e vai fazendo esse movimento. Então, pessoal, esse conteúdo foi bem completo e eu tenho certeza que eu tirei todas as suas dúvidas para você começar a investir em fundo imobiliário. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já investe em fundo imobiliário ou você vai investir a partir de agora. E eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e eu te espero até o próximo vídeo. Forte abraço, até mais!